Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Amém. Hoje, um dos salmos mais lindos da palavra do Senhor, Salmo 121. Abra sua Bíblia, vamos ler esse lindo salmo, meditar nele nesta noite. O Senhor é o nosso socorro. Amém? Guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra tão maravilhosa, tão profunda. Obrigado, Senhor, porque podemos abrir, ler, meditar, refletir. Que o teu Espírito Santo conduza nossos corações, nossas mentes, a compreender, ó Deus, o teu propósito, o teu querer. Que nada venha impedir, ó Deus, a direção do Senhor sobre nós. Que nada venha impedir, ó Deus, o derramar do Senhor sobre nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, dá-nos a tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 121 faz parte dos salmos da peregrinação, do Salmo 120 a Salmo 134. Possivelmente são salmos compostos por Davi, já na sua velhice, quando ele sofre a sua segunda perseguição, e agora a segunda perseguição vinda de seu filho Absalão, que queria tomar o reinado de Davi. Ele queria isso de qualquer forma, a todo custo. E ele persegue assim o seu pai foge. Então, por isso que nós vemos esses salmos parecem que nos refletem a alma de Davi. E nesse salmo nós vemos que Davi, ele compreende que a segurança dele não está nem no exército que ele possuía, nem na fortuna que ele tinha, nem no palácio que ele morava, mas o socorro dele, a força dele, quem o guarda, é que está guardando a vida dele, transmitindo a ele a verdadeira segurança. Quem é? Aonde está a sua segurança, meu irmão, minha irmã? Aonde está a segurança da sua vida? Aonde você tem depositado essa sua confiança? Muitas vezes nós olhamos para as notícias e ficamos tão preocupados com elas, ficamos tão preocupados com as perseguições, ficamos tão preocupados com tantas coisas que nos afligem a nossa alma. O Salmo 121 é um salmo para ser não somente lido, mas guardado em nossas mentes. Eu ensinei o Salmo 121 para as minhas filhas desde a tenra idade. Eu sempre colocava elas lá para falar o Salmo 121, o Salmo 23, Salmo 91, o Salmo 51. Queridos, guardar a palavra de Deus, amém? Guardar a palavra de Deus. Eu ouvi um testemunho de um norte-coreano que ele fugiu da Coreia do Norte e foi para a China. Ele fugiu e ficou na China por 5 anos. E durante esse período de 5 anos ele encontrou uma comunidade de fé. E ali naquela comunidade de fé ele ganhou uma Bíblia, uma palavra de Deus. E ele guardou muitos textos. E aí ele decidiu que Deus falou para ele que ele tinha que voltar para a Coreia do Norte.
E ele não podia nem levar a Bíblia, porque lá é proibido a Bíblia, mas ele levou mesmo assim. Ele atravessou, foi preso, e na prisão ele declarava todos os dias o Salmo 121. E naquela prisão diz que milhares de pessoas se converteram através do testemunho daquele querido irmão que decidiu voltar para a terra que o perseguia, porque a segurança dele não estava nas coisas deste mundo. A segurança dele era o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Qual é a sua segurança, irmão? Qual é a sua segurança? Às vezes a gente vem com essa pergunta: de onde me virá o socorro? O texto nos diz: o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Então ele diz: esse é o meu socorro, o que vem do céu. O que vem do céu, querido irmão, não pode ser abalado por nada que está na terra. Amém? Não pode ser abalado por nada que nós fazemos, porque é do Senhor que vem a nossa direção, é do Senhor que vem o socorro. Todas as vezes que se levantar dúvidas no seu coração, dobre seu joelho e declare o Salmo 121. O Salmo 121 é um salmo precioso. Decore o Salmo 121. Existem promessas dentro desse salmo. A primeira promessa desse salmo é que o nosso socorro vem de Deus, não importa a circunstância, seja ela favorável ou seja ela desfavorável. De Deus vem o teu socorro, de Deus vem a solução para as nossas vidas, queridos. Não tem outro ao qual nós podemos nos apoiar que não seja o Senhor. No Senhor, coloque a sua confiança nele. Não coloque no dinheiro, no seu status, não coloque na sua profissão, na sua carreira, na sua família. Coloque o seu seguro em Deus. Ele te guardará. Ele te guardará de todo mal. Nós não podemos procurar socorro, auxílio nas coisas da terra. Elas são falhas. Elas são falhas, mas nós devemos colocar a nossa vida, os nossos olhos, o nosso coração em Cristo Jesus verdadeiramente. É nele que virá o nosso socorro. Davi entende isso agora na sua velhice. O filho vem com exército, mas ele sabe que o socorro dele não vai vir dos homens que ele treinou. O socorro de Davi virá do Senhor. Melhor é depender de Deus do que depender dos homens. Melhor é depender de Deus do que depender dos homens. Os homens podem nos decepcionar, mas Deus nunca nos decepciona. Amém? Amém? Ontem eu fui no velório da irmã Marisete. A irmã Marisete, ela serva de Deus lá da Primeira Igreja Batista do bairro Goiás, muito querida dentro do nosso campo. Na última diretoria da convenção, ela fazia parte, ela era a primeira secretária da convenção. E a irmã Marisete, eu fiquei espantado de ver a igreja repleta de irmãos. Gente, não estava nem conseguindo entrar dentro do templo, a quantidade de pessoas lá. Vários irmãos deram testemunhos da irmã Marisete, mas o testemunho mais impactante foi o do filho da irmã Marisete. A irmã Marisete faleceu com 58 anos, devido a um derrame que ela teve, um AVC profundo. Ficou 14 dias hospitalizada. E a igreja orou, o povo de Deus clamou, mas o Senhor recolheu a irmã Marisete. O filho dela esteve lá na frente e disse que 3 coisas que me foram muito impactantes. 3 verdades, ele disse. O nosso Deus é Deus de milagres, o nosso Deus responde às nossas orações e nós temos uma verdadeira esperança. E ele, quando disse essas 3 princípios, essas 3 verdades, eu falei, vou falar amanhã à noite lá na igreja. Nosso Deus é Deus que ouve as nossas orações.
O nosso Deus é Deus de milagres. E nós temos uma verdadeira esperança. O Salmo 121 nos diz isso. O Salmo 121 nos diz isso. O irmão João foi lá na frente e disse: olha, pode ser um contraste eu chegar aqui, a minha mãe está morta, e eu falar que Deus ouve a nossa oração, mas ele falou que a irmã Marisete precisava de um exame que o plano de saúde não queria fazer. Aí diz que precisava fazer esse exame urgente, mas o plano não liberava. E aí a igreja foi lá para a porta do hospital e começou a louvar e clamar. Quando a igreja terminou de cantar, aí a enfermeira veio e a igreja disse que ficou lá quase 2 horas na porta do hospital louvando e cantando. E aí a enfermeira veio e falou assim: o plano acabou de liberar o exame, nós vamos fazer agora o exame. Então ele falou: Deus é um Deus que responde às nossas orações. Aí ele falou que Deus é um Deus de milagre. Como Deus é um Deus de milagre se ele levou a minha mãe? Aí ele virou e falou assim: é um Deus de milagre porque a minha mãe se converteu a Jesus Cristo. Esse é o maior milagre que Deus fez. Perdoou os nossos pecados. E realmente, queridos irmãos, como era gostoso estar do lado da irmã Marisete e da sua família. A irmã Marisete cantava uma voz maravilhosa. A última vez que eu estive lá na igreja, ela estava lá e ela pegou, reservou a mesa para mim, para a Soraya, para as meninas, fez um prato, colocou na nossa mesa. Essa era a irmã Marisete, nos recebendo com tanto carinho. E aí ele falou: o nosso Deus é Deus de milagres, não dos milagres que nós queremos, mas do maior milagre, do Cristo que morre e nos transforma, e nos liberta e nos salva. E falou que Deus é o Deus da esperança, porque aquele que confia em Cristo Jesus não se entristece mesmo diante da morte. E ele disse: hoje eu estou aqui para agradecer a Deus pela vida da minha mãe. E queridos, que testemunho maravilhoso. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando. Gente, às vezes a gente deixa para falar as coisas boas das pessoas só quando elas morrem. A gente não pode fazer isso. A gente tem que falar as coisas boas em vida. Amém? Então a gente tem que falar as coisas boas em vida. Em agradecer a Deus e dizer que o nosso Deus é Deus de milagres. Ele ouve as nossas orações. O Salmo 121 é para te desafiar a você colocar a sua esperança, o seu socorro em Deus. Uma outra verdade que esse texto nos diz, verso 3 e 4, Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Amém? Deus nos guarda 24 horas por dia. 365 dias do nosso ano. Enquanto respirarmos, o Senhor está guardando as nossas vidas. A vigilância de Deus é constante. Mas o problema é que a nossa fé não é constante. Fala assim: misericórdia, Senhor. Porque a nossa fé tinha que ser constante. Nós tínhamos que confiar mais em Deus. Porque Deus nos guarda. Deus nos livra. E nós deveríamos nos dedicar mais para a obra de Deus. Nós deveríamos servir mais a Deus. Nós deveríamos trabalhar com mais santidade. Testemunhar mais de Cristo. Falar mais de Cristo Jesus. Porque aquele que nos guarda não dorme. Amém? Ele nos guarda incessantemente. Quantos livramentos o Senhor nos dá, não é, queridos irmãos? Hoje eu estava atendendo um casal e eu estava falando para eles: o Senhor já me livrou do vale da sombra da morte por 4 vezes.
E eu parei, eu fiquei pensando. Hoje, daí depois que esse casal saiu, eu estava meditando novamente nessa reflexão e eu falando: o Senhor não descansa, mas nós vacilamos. Fala misericórdia, Senhor. Fala misericórdia. Fala comigo agora, eu não vou vacilar mais na minha fé. Não podemos vacilar. Nós temos que confiar em Deus. Confiar diariamente em todos os momentos. Se Ele é o nosso socorro, se Ele nos guarda, Ele faz isso para que a gente evangelize, discipule, fale de Cristo para as pessoas. O que mais Deus faz? Veja comigo agora o verso 5 e 6. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O cuidado de Deus é maravilhoso, irmãos. Amém? É maravilhoso. Como Ele cuida de nós. Como Ele cuida de nós. Eu me lembro que a Paula Vitória, ela nasceu prematura. Aí a gente colocava ela à noite. Aí às vezes a Soraya acordava e ia lá no berço. E ficava assim, vendo se ela estava respirando. Eu perguntava: o que você está fazendo? Estou vendo se está respirando. Queridos irmãos, o nosso Deus é assim também, amém? Amém? Ele nos olha todos os dias. Ele não se esquece de nós. O cuidado dele, a proteção dele é pessoal. É por mim, é por você, é pela sua família, pela minha casa, é por todos aqueles que resolvem olhar para Ele e confiar nele, amém? Ele não dorme, a proteção dele é poderosa. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor é a sombra à sua direita. Interessante isso, queridos. Que expressão. Ele está dizendo que Deus está tão próximo de nós que Ele nos acompanha como a nossa sombra. Amém? Ninguém na face da terra fará isso por você. Ninguém te protegerá assim como Deus faz por nós. Ele não fica distante. Você já viu o cachorro quando ele olha para a sombra e começa a latir? Já viu isso? É engraçado, né? Aí ele começa a ficar bravo, né? Tem uns que começam a girar. O Senhor está ao nosso derredor. O Senhor está ao nosso derredor. O nosso problema, queridos irmãos, é que nós não adestramos nossas mentes, nem os nossos corações, nem os nossos sentimentos. Nós não adestramos eles, nós não ensinamos. A primeira questão, a gente já reclama, já murmura. Quantas vezes você passa o dia inteiro e nem vê sua sombra? Não é verdade? E o texto está dizendo: o Senhor é a sombra, é a tua sombra, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Por isso, queridos irmãos, que é por meio do discipulado, é por meio da oração, é por meio do compartilhar que nós vamos crescendo em nossa fé. Vai nos alertando. Por isso que se você fica na sua casa, você não cresce. Você não amadurece, não se fortalece espiritualmente. Quem que vai te lembrar dessas coisas?
Você passa semanas sem olhar e perceber que você tem sombra. Às vezes você está passando semanas, vários e vários tempos, sem se lembrar de Deus. Sem você perceber a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Por último, queridos irmãos, o Senhor nos guardará até o fim. O Senhor guardará você de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Que lindo, queridos irmãos. Um dos testemunhos de um irmão lá foi que quando ele chegou na primeira igreja batista do bairro Goiás, a primeira pessoa que ele avistou foi a irmã Marisete. E ela o recebeu com um lindo sorriso. Ao tanto que é importante, irmãos, nós recebemos bem as pessoas quando vêm à igreja. Porque às vezes você vem e está pensando nos seus problemas, mas você vem é para mostrar que você tem Deus para as pessoas. Amém? Você está pensando nos seus problemas, mas você já encontrou Jesus. Então, olha para Jesus. Amém? Deixa Ele ter o seu socorro, a sua força. Você está vindo para a igreja é para receber as pessoas bem, com um sorriso. Aí ele diz que quando chegou, avistou a irmã Marisete lá com um lindo sorriso, e aí ficou na igreja, aí ela chamou, ensaiou o coral, e ele virou e terminou e disse assim: hoje ela está no céu, e com certeza, se Deus for uma pessoa inteligente, vai colocar a Marisete para reger o coro dos anjos. Eu fiquei parado, eu fiquei pensando, gente, quantos de nós estamos enterrando os nossos talentos? Quantos de nós estamos deixando de servir a Deus? De servir a Deus com alegria. E às vezes a gente fica inventando desculpa para servir a Deus, para vir na casa de Deus, para fazer a obra de Deus. E a gente está se esquecendo. O Senhor é quem nos guardará de todo mal. Amém? A gente devia ter gratidão a Deus. A gente tinha que ter gratidão. A gente tinha que ter alegria para servir. Prontidão para servir. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída. Amém? Então, para onde você for, o Senhor está guardando. Desde agora e para sempre. O problema é que nós vamos deixando. Lembra da parábola do semeador que eu preguei 2 domingos atrás? A gente vai deixando as aves de rapina voar, tirar a palavra, a semeadura da palavra do nosso coração. A gente vai se sufocando no meio dos espinhos dessa vida. E a gente esquece que nós precisamos ser o solo para o Evangelho crescer em nós, curar, transformar, libertar e experimentar essa graça bondosa, maravilhosa de Deus, experimentar esse agir de Deus. Bota na tua cabeça, a proteção de Deus não é temporária. A proteção de Deus não é circunstancial. A proteção de Deus é uma dádiva, é uma graça imerecida, um favor imerecido de Deus. O Senhor te guardará. Não é de algum mal, é de todo mal. Amém? Daí tem gente que fica aí preocupado com macumba, com olho gordo. Gente que fica preocupado com coisas do passado, com as histórias dos outros. Deus hoje te trouxe aqui para você entender. O problema da sua vida é onde você coloca o foco da sua vida. O problema da sua vida é que quando se levanta um problema,
você deixa de olhar para Deus. Você deixa de confiar em Deus. Você deixa de descansar no Senhor. Você torna até mesmo Deus mentiroso. Porque na palavra aqui diz que Ele te guardará de todo mal. Aí vem os espinhos, vem as aves de rapina, vem o sol, vem essa maluquice desse tempo. 9 graus de manhã, 30 graus meio-dia. Que coisa doida, né? Como é que a gente não fica doente? Chupando mexerica. Bastante mexerica. Bastante mexerica. Tem precisa de vitamina C nessa época. Mas você tira os seus olhos de Deus. Você tira a sua confiança do Senhor. Deus te trouxe hoje aqui para você entender. Não tire os olhos de Deus. O seu foco é manter seus olhos em Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mantenha os teus olhos fixos em Cristo Jesus. Mantenha a sua vida nele e não permita que nada venha fazer ou impedir que você olhe para Deus. Nenhum momento da tua história. É o Senhor, é do Senhor que vem o socorro. É o Senhor que não permitirá que nós venhamos a fraquejar. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor que nos guarda de todo mal em todos os momentos. O Senhor é a nossa sombra. Descansa. Não tira os olhos dele. Viva para ele. Entregue, dedique a sua vida no Senhor. Dedique-se ao Senhor. Dedique-se a discipular, a orar, a jejuar, a buscar a Deus. A se envolver cada vez mais na obra de Deus. Quanto mais poderíamos fazer para que a obra do Senhor crescesse? Depende do que, queridos irmãos? Nós pararmos de tirar os olhos de Deus. Feche os teus olhos e coloca a sua vida agora diante do Senhor. Coloca teu coração diante de Deus e diga hoje, coloca a mão no teu peito agora e diz no rumo do teu coração e diz: Senhor, eu não permitirei mais que os meus olhos se desviem de ti. Ora isso agora em nome de Jesus. Faça essa oração com fé. Diz mais uma vez: Senhor, não permita que eu tire os meus olhos de ti. Eu quero olhar para ti todos os dias da minha vida. Ó Pai querido, que nós verdadeiramente hoje, ó Deus, sejamos curados em nossa mente, em nosso coração, em nossos sentimentos. Que nós verdadeiramente, ó Deus, coloquemos nossas vidas no Senhor. É do Senhor que vem o nosso socorro. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem nos livra. É o Senhor que nos acompanha todos os dias. Fortalece, ó Deus, o coração de cada irmão, para que andemos na tua santa presença. Nos conduz, ó Deus, a viver uma experiência cada vez mais profunda e verdadeira com o Senhor. E assim, ó Deus, como aquele irmãozinho ali da Coreia do Norte, ó Deus, que não mediu esforços de confiar em ti, também assim seja a nossa fé, de não medir os esforços de confiar em ti. Renova, ó Deus, cada coração, cada vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?
Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.